Segunda-feira, dia 7 de setembro. Deus abençoe o nosso Brasil, Deus abençoe o nosso país, seja uma pátria justa e solidária, uma pátria verdadeiramente livre, que tem autonomia para gerir os seus caminhos, uma pátria de vida para todos. Sobretudo, uma pátria boa para aqueles que mais sofrem. Rezemos por nossa pátria hoje. Deus nos faça verdadeiramente livres, conhecendo cada dia mais os caminhos da verdadeira liberdade, Cristo Jesus. Vamos ao Evangelho desse dia, Lucas capítulo 6, versículos de 6 a 11. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para verem se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: "Levanta-te e fica aqui no meio." Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhes Jesus: "Eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca?" Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: "Estende a tua mão." O homem assim o fez, e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós estamos acompanhando a missão de Jesus por meio do evangelista Lucas já há alguns dias. Nós estamos vendo como ele age cheio do Espírito Santo e ensina como o verdadeiro mestre. Ele ensina aquela religião que agrada a Deus de verdade. Todos devemos aprender dele, mesmo aqueles que possam se achar mestre, como se achavam os fariseus e os seus mestres da lei. Eles se consideravam exímios em religião. Era sábado e nós já sabemos que a lei do sábado tinha sido deturpada pelos fariseus e outros grupos religiosos, tinha sido transformado num grande peso, em vez de ser o dia do Senhor e do descanso que lembrava o homem que ele era digno e não deveria se submeter de maneira escrava a coisa nenhuma e deveria viver a sua vida em relação contínua com Deus, voltado para Deus. Os fariseus e seus mestres, sobretudo, tinham transformado o sábado num monte de rituais vazios a serem cumpridos com precisão. Mas agora o Mestre Jesus vai ensinar a todos que a vida e a salvação das pessoas, os valores supremos para julgar as coisas, devem estar no centro do sábado e tudo deve girar em torno disso. Mas os fariseus não se importam com essas coisas, com a vida das pessoas, com seus sofrimentos. Por isso eles não ligam se havia ali um homem que tinha uma das mãos seca, morta, que não operava, que não agia, que ele não podia usar. Não lhes importava seu sofrimento, a sua vida. Mas Jesus, como mestre verdadeiro, quer lhes ensinar que todos os dias, especialmente naquele em que se celebrava o culto a Deus, como era o sábado, a vida e os sofrimentos das pessoas deveriam ocupar o centro. Ele põe o homem no centro, não é? Pois para Deus, essas coisas, o homem, sua vida e seus sofrimentos são assim, o centro. E não podemos agradar a Deus desprezando a vida e os sofrimentos das pessoas. Infelizmente, a dureza de coração era tanta e Deus já estava tão distante da religiosidade dos fariseus que, em vez de se alegrarem com aquela cura extraordinária que Jesus realizou, eles sentem raiva e querem perseguir Jesus, que desconcerta o modo deles de viver a fé. Jesus olhou para todos ali e fez aquela pergunta a respeito da vida e do sofrimento daquele homem. Era correto ou não curar aquele homem? Era correto ou não dar vida quando a vida estava em perigo?
Jesus continua presente hoje no meio das nossas assembleias, das nossas missas, dos nossos encontros e continua questionando a todos nós se também nós podemos prosseguir em frente com o nosso culto, continuar celebrando sem olhar e usar de misericórdia com os sofrimentos das pessoas. O que é correto fazer no dia do Senhor diante deles? Vamos fazer uma prece. Jesus, hoje queremos aprender de Ti o culto que agrada a Deus, unindo fé e vida. Ensina-nos o Teu modo de celebrar o Deus da vida, agradando-o pela compaixão para com seus filhos, nossos irmãos. Dá-nos uma sensibilidade parecida com a Tua, que enxerga logo onde a vida está sofrendo e procura cuidar dela. Que o Teu jeito de cuidar das pessoas torne-se também o nosso jeito, levando vida a todos, tornando assim nossas celebrações, especialmente as religiosas, celebrações de vida, da vida que tanto agrada o Pai do céu. Amém. Receba a bênção de Deus, que é força para realizar a obra do amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.